A editora Scipione apresenta a nova edição das obras Painel da Literatura em Língua Portuguesa, Brasil, Portugal, África e Literatura Brasileira, das origens aos nossos dias, de José de Nicola. Em sua segunda edição, o Painel da Literatura traz no mesmo volume as literaturas brasileira, portuguesa e africana. Além desse verdadeiro painel literário, oferece o estudo da literatura em diálogo com as demais linguagens artísticas, como obras de arte, escultura, arquitetura e música. Alguns conteúdos foram revisados, modificados e ampliados pelo autor, atendendo às sugestões e comentários de professores. Duas das principais mudanças da obra foram a inclusão de quadros de objetivos do capítulo e a reorganização de determinados conteúdos, como alguns capítulos da primeira parte do livro, chamada de A Arte Literária, que agora está mais dinâmica e prática. Nos capítulos de estilo de época, principalmente, houve o acréscimo de textos que ampliaram ainda mais aspectos importantes dos estudos literários. Na nova edição, os tradicionais quadros de momento histórico receberam um tratamento mais moderno, transformando-se em infográficos. O apêndice sobre literatura africana foi ampliado, tornando-se um capítulo. Nessa nova edição, extrapola a poesia, trazendo autores e temas também da prosa da literatura africana de língua portuguesa. Nesta edição, o Manual do Professor conta com uma novidade: sugestões de planejamentos bimestrais e trimestrais, com planos e estratégias de aula. Já a obra Literatura Brasileira, das origens aos nossos dias, está na sua 18ª edição. Uma das principais qualidades que fizeram com que esta obra alcançasse tal prestígio e que continua ainda mais forte nessa edição é o trabalho com o texto literário em constante diálogo com as demais linguagens artísticas, como as obras de arte, escultura, arquitetura e música. No final de cada capítulo, a obra inclui agora uma seção chamada Mosaico Resumo, em formato de nuvem de tag ou nuvem de etiqueta, linguagem característica da internet. Essa seção traz os principais termos e conceitos trabalhados no capítulo, a fim de ampliar ainda mais o conhecimento cultural e social dos alunos. Há agora na obra um diálogo mais forte entre as literaturas brasileira e africana. Foram introduzidos também textos que relacionam a história afro-brasileira e indígena com a literatura. O Manual do Professor também traz como novidade sugestões de planejamentos bimestrais e trimestrais, com planos e estratégias de aula. Essas duas obras estão passando por uma reedição agora, e eu queria inicialmente lembrar que a diferença entre elas é que o painel da literatura aborda a literatura brasileira, a literatura portuguesa e a literatura africana de língua portuguesa, tanto a poesia como a prosa. O História da Literatura Brasileira, das origens aos nossos dias, já é um livro clássico e ele trata apenas da literatura brasileira. E uma outra característica que as duas obras têm em comum é que nós, nas últimas edições, ampliamos bastante a parte de teoria literária. Antes de entrarmos nos estilos de época, na história da literatura, nós abordamos um pouco a questão da teoria literária.